Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h03, voltamos com o primeiro jornal ao vivo nesta manhã de terça-feira na Prever FM. E nós estamos recebendo hoje aqui a personal trainer e professora de yoga Ludmila Soares Zanin. Professora Ludmila, bom dia, satisfação em tê-la aqui. Bom dia, satisfação, muito obrigada. Professora, professora de yoga, Isso. Uma técnica milenar, né? É uma técnica milenar que visa trazer o corpo, a mente e o espírito juntos. O yoga significa união. Uhum. Então a técnica é para que a gente consiga ter nossas emoções, nossos pensamentos e nossas ações, acima de tudo, na mesma direção. É algo muito mais profundo que as pessoas imaginam. Uhum. Que é o alongamento, é a força, é o equilíbrio, tudo isso. Ele vem para que você consiga se unir. Entendi. A concentração é fundamental. Fundamental, é a base, né? Uhum. A gente começa na concentração. Tá. E as pessoas, uma pessoa é diferente da outra, claro. Sim. Para que elas atingem o ápice da concentração, demora mais? É diferente de uma para outra? É bem diferente, porque a gente começa com os movimentos focados na respiração. Tá. E conforme você vai ganhando prática, tempo de experiência, você vai vendo que você consegue consegue se manter mais tempo com o foco na respiração durante as poses. E isso vai te levar numa concentração cada vez maior. A meta é se manter concentrado. Entendi. Para encontrar um estado elevado de consciência. Uma coisa que a gente percebe, Ludmila, é o seguinte, que as pessoas, é uma coisa tão natural que as pessoas esquecem do básico para a vida, que é respirar. Não é verdade? A gente respira errado, inclusive. Às vezes, né, não é normal você de repente chegar e falar assim, você puxa o fôlego, agora respiro, tô mais calmo. Mas seria uma coisa assim, natural de você saber, respire, que no momento que você percebe que você está respirando e dá a importância devida, parece que muda tudo, né? Até o seu estado de espírito. Vou falar que eu que tenho problema de rinite, de asma e tudo mais, eu dou valor pro respirar, viu? É fundamental, né, Ludmila? Só dá valor quando não consegue. A respiração, ela devia ser ensinada na escola, né? A importância, principalmente, gente, do expirar. Uhum. Porque a inspiração, ela controla nosso sistema simpático, a expiração, o parasimpático. É o parasimpático que a gente quer para diminuir as frequências mentais e fazer com que a gente consiga pensar melhor. Entendi. Então, às vezes a pessoa inspira e faz assim, ó. A expiração é muito curta. Entendi. O segredo tá na expiração. Então, inspire e faz. Expire longo, que é aí que a nossa cabeça consegue relaxar e a gente consegue focar melhor. Então, o segredo tá sempre na expiração. Porque as pessoas às vezes respiram e falam assim, nossa, preciso respirar, faz e sai. Entendi. Elas só inspiram e a expiração fica muito curta. Então, quando vocês quiserem experimentar, solta o ar devagar. E geralmente, o melhor, inspira numa velocidade, expira 2 vezes mais devagar. Então é 1 para 2. Que bastante, que interessante, né? Ainda tem o lance de guardar ainda um tempo. Tem, mas daí a gente, isso, mas daí a gente entra em umas técnicas mais avançadas. Tá. Que alguém que já tá meio, vamos pilhado? dizer, já tá pilhado, não consegue ter essa noção toda. Então só de inspirar e expirar devagar, já vai fazer um efeito enorme. E serve para tudo na vida, né? Você vai apresentar um evento, por exemplo, tô nervoso, tá cheio de gente, né? Respira. Inspira, expira, né? Isso. Pro canto também, né? Eu fiz algumas aulas de canto. Você também tem que dominar, ter uma técnica de respiração. E no yoga não é diferente? Não, no yoga a gente tem a área da respiração que chama pranayama, que são técnicas. E são inúmeras técnicas, né? Não é uma ou duas. Tem, eu não vou saber dizer exatamente o número, mas assim, inúmeras técnicas entre respirar com a narina esquerda, soltar com a direita, puxar, segurar, soltar, reter sem ar. Existem inúmeras combinações, gente. É uma coisa assim, maravilhosa. E se você souber 3, aliás, se você souber uma bem feita, já faz um efeito incrível na sua saúde. Quem que procura a Ludmila
para começar a ter semanalmente, diariamente a prática do yoga? Quais são as situações? Ou de repente um amigo passou para outro, olha, eu tô me sentindo bem, eu tô zen, eu tô calmo para tudo na vida, o meu rendimento no trabalho melhorou, a minha convivência social melhorou. Quando é que se procura o yoga para tentar minimizar os efeitos do dia a dia? Bom, o yoga que a gente pratica lá na clínica, ele chama Ashtanga Yoga. É uma técnica um pouco mais intensa que a tradicional. Sim. Então, quem geralmente procura a gente é quem quer entrar em poses avançadas de yoga. É um pouco além do ficar zen. Entendi. É querer avançar mesmo na parte interna, pessoal, e você conseguir fazer umas coisas um pouco mais, vamos dizer, complexas. Entendi. E para chegar nesse estágio é demorado? Todas as pessoas conseguem? Tem gente que desiste? Como é que funciona? Muita gente desiste no caminho porque precisa de disciplina. Então, assim, a prática de yoga, comparada com as outras modalidades, yoga, vamos deixar bem claro, não é uma modalidade esportiva. Ela é uma prática para você trabalhar sua respiração, seu desenvolvimento pessoal. Então, ela chega a ser um pouco monótona perto das outras. Se você colocar o crossfit, colocar a musculação, que tem vários estímulos. O yoga não tem estímulo, não tem música. Tem um tapete. Tem 3, 4, 5 pessoas do lado, prestando atenção na própria respiração. Então é uma prática que, se você não tiver disciplina e entender a importância, dificilmente você consegue avançar nela. Porque é chato. É realmente para desacelerar no dia a dia, né? É um processo interno. Não é nada que vai te focar para crescer músculo, para você, sabe? Vai te alongar, vai te deixar mais bonito, mas isso é tudo efeito colateral. Ele não visa, não é o objetivo do yoga te deixar com um corpo bonito. O objetivo do yoga é você se concentrar. E muitas pessoas hoje em dia estão com dificuldade em encarar esse desafio da concentração. E a primeira coisa para você avançar na prática e entrar nas poses mais difíceis é justamente isso, encarar a concentração. Entendi. E a transformação, quando a pessoa ela encara a concentração, ela não desiste no meio do caminho, a transformação da pessoa, você como professora, Sim. É perceptível rapidamente? Muito, muito. As pessoas começam a mudar o estilo de vida, os hábitos. Geralmente elas deixam de ser tão noturnas, começam a dormir melhor. Muitas pessoas mudam o tipo de alimentação que elas estão se propondo, porque percebe que se você tem um abdômen um pouco mais avantajado, você não faz as torções tão bem, você não consegue dobrar. Então, assim, a alimentação é uma das primeiras coisas que as pessoas mudam, porque elas visam a importância de ter um abdômen menor para conseguir avançar na prática. Então, a alimentação, o sono e o compromisso com a saúde, né? Você cria um compromisso em vou estar melhor para amanhã chegar no tapete e dar o meu melhor. Entendi. Mas isso a gente vê que, sabe, assim, não é uma prática que todos conseguem entender a importância. Entendi. Ou mesmo se habituar, né? Porque a gente fala sempre aqui da velocidade das coisas, até de redes sociais, você passa vídeo assim, a cada 10 segundos você tá passando um vídeo para cima, e o yoga é uma prática que requer tempo, né? Essa paciência realmente de você se dedicar ali e ficar aquele tempo você com você mesmo, não é isso? Sim, é isso mesmo. É o tempo e o corpo, ele não muda na velocidade que as pessoas gostariam que ele mudasse. Você não evolui no alongamento, na força, na mesma velocidade que uma pizza delivery chega na sua casa. Então, as pessoas perderam essa percepção do corpo humano, que o nosso corpo, ele é o mesmo de 100 mil anos atrás. Ele não evoluiu, entendeu? Nossas células, elas demoram o mesmo tempo. O tempo de gestação humana é a mesma. Então, a gente tem que criar essa noção de tempo, respeito, é aquilo que você falou, paciência, né? É uma técnica indiana, o yoga? É uma técnica, na verdade, eles têm entre o Tibete, a Índia, naquela região dos Himalaias ali. Entendi. Que você não sabe se é China, Tibete, Índia, mas E essa variação, no caso o yoga que você ensina, que as pessoas praticam, essa variação é diferente. Existem várias variações do yoga. Na verdade,
existem vários tipos de yoga. Yoga, vamos deixar bem claro que é a intenção de você diminuir a velocidade dos seus pensamentos. A gente nunca quer parar os pensamentos, tá? A gente só consegue parar os pensamentos se a gente tiver uma morte cerebral. Então a ideia do yoga é trazer um foco para a mente, fazer com que a mente não fique tão presa no passado e no futuro, porque é onde a gente cria ansiedade. Então é trazer o pensamento pro agora. Existem 8 tipos de yoga. Um tipo deles trabalha com as poses, que é o Hatha Yoga. Na verdade 2, o Kundalini Yoga, mas o Kundalini é um pouco diferente. Mas o Hatha Yoga é o que existe dentro do tapete, tá? Dentro do Hatha existem várias modalidades, vários tipos de aula. Então ela pode ser aquela aula mais lenta que todo mundo associa como o yoga tradicional. Você senta, medita, depois entra numa pose. Tem mais tempo nas poses. E tem a prática que a gente faz, que é uma coisa bem dinâmica, que a gente senta só depois de 45 minutos. Então é bem intensa a prática que a gente faz, que chama Ashtanga Yoga. Entendi. Mas é Hatha Yoga, e é o Hatha que trabalha com poses. As pessoas confundem muito isso, essa modalidade de yoga. Pensa que o Hatha significa Ra, sol, tá, lua. Então, direita e esquerda. Você tá sempre balanceando os dois lados do corpo no tapete. Isso é só um tipo de yoga. Quanto tempo dura uma sessão? 1h20. 1h20? É. Tá. E quantas vezes por semana? Uma vez por semana já faz muita diferença na vida da pessoa. Entendi. Pode fazer todos os dias, mas uma vez por semana é o mínimo que a gente pede para que você veja uma evolução. Tá. Isso independe de idade? Criança pode fazer? Sim, nossa, crianças são naturais yogis, né? Se você vê um bebê, a hora que ele começa a se mexer, você vai ver várias poses de yoga natural ali, dele começando a se desenvolver. A gente já nasce com isso, a gente perde isso por causa de cadeira, né? Sofá, mesa, essas coisas que introduziram o ser humano. Entendi. Fizeram que a gente perdesse essa conexão com o nosso corpo. Entendi. Interessante. Bom, e até, ainda falando da respiração, essa imersão no gelo, a respiração é fundamental, né? Porque se você não controlar a respiração, não entra numa banheira de gelo de jeito nenhum. Eu falo, gente, que o gelo, a técnica Wim Hof, né, que a gente oferece lá na clínica, ela é um Yoga Express. O que você ganha no tapete em 1 ano, você aprende em 20 minutos. Uau! Por quê? A gente faz uma respiração, um método Wim Hof de respiração. Então você vai fazer uma respiração de 20 minutos, deitado no chão, que trabalha inspiração, retenção com ar, expiração, retenção sem ar. Durante 20 minutos vocês vão fazer uma hiperventilação com retenções. E em 3 minutos nós vamos entrar na banheira e ficar na banheira. Só que para você entrar numa banheira de gelo, você tem que ter a concentração, você tem que ter toda a disciplina e força de vontade. Então eu falo que o que você às vezes demora 1 ano para entender no tapete, em 25 minutos de técnica Wim Hof, ou você entende, ou você não completa o processo. Entendi. 99% das pessoas completam o processo. E quando você falou, tem que ter uma preparação de uns 20 minutos para entrar, para fazer o Wim Hof e tal, né? Essa imersão no gelo. Essa preparação é fundamental, é um motivo assim, de repente a pessoa fala assim, eu não vou conseguir. Com essa preparação de 20 minutos, você consegue ficar na imersão do gelo por o quê? 2 minutos, 3 minutos, tá? E todo mundo consegue, Ludmila? 99% das pessoas. E aí? E qual o benefício dessa imersão no gelo? Nossa. São inúmeras, gente. E eu gosto sempre de começar, eu falo que as pessoas olham pro gelo e lembram dos atletas, né? Eu gosto de começar ao contrário, lá de cima, de dentro pra fora. Então, a primeira coisa que o gelo é sensacional é para combater a ansiedade. A gente, a hora que entra, faz a respiração, já diminui a frequência dos seus pensamentos. Na hora que você entra no gelo, você tem uma descarga de dopamina. E essa descarga de dopamina, ela ajuda a combater a ansiedade, ela ajuda a combater o desânimo, depressão, traumas. A pessoa pode superar traumas através da respiração e entrar no gelo. Então,
assim, todos os benefícios pro corpo? Sim. Melhora da musculatura, das articulações, se você tiver alguma dor por causa de excesso de esforço físico, ou mesmo uma lesão causada por esporte ou pela vida, vai melhorar em tudo. Mas eu acho que o efeito mental é o melhor. Eu entro 3 vezes por semana, descobri que todo dia pra mim não é legal. Eu fiz durante 1 ano todos os dias. Me vi muito cansada. Em vez de me dar mais energia, tava me roubando energia. E daí eu fui ponderando e vi que 3 vezes por semana pra mim é o ideal. Imagina pegar todo o cansaço do seu corpo e parece que você joga pela descarga. Você zera. É uma sensação única. Convido todos vocês aqui, se quiserem participar de uma sessão com a gente. Vai fazer um jornal de lá, né? Eu acho. A imersão no gelo. E acontece realmente essa avaliação até com a própria pessoa de com que frequência é o ideal para ela? Sim. Nós já temos frequentadores mensais que eles já se posicionaram assim, pra mim 2 vezes por semana é bom. Tem gente que é bem parecida comigo, que vai quase todo dia. Então, tem gente que gosta de ir a cada 15 dias. Tem gente que aconteceu alguma coisa que, sabe, assim, a pessoa ficou muito nervosa durante o dia, passa lá no final do dia pra deixar aquela tensão lá na banheira e ir embora pra casa. Então, cada um é um e usa por causa de um motivo. Qual que é a diferença dessa imersão do gelo para crioterapia? Ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa? É a mesma coisa, é. Entendi. Então, assim, muitas pessoas hoje já pegaram tanta, vamos dizer, a manha de entrar no gelo que já não fazem mais a respiração. O exercício respiratório ficou em segundo plano. Elas usam mais a imersão no gelo mesmo como técnica. Entendi. Então, a respiração ela é boa para te ensinar como dominar o medo, a ansiedade de entrar. Depois que você ganha essa confiança de entrar, você não precisa da respiração. A respiração é ótima, vai ajudar você a relaxar. Mas não é o fator necessário para entrar e usar o benefício da crioterapia. Existe alguma restrição? Eu tenho que perguntar isso, porque é fundamental. As pessoas estão ouvindo, às vezes as pessoas nunca ouviram falar e só viram imagens, por exemplo, de atletas em clubes de futebol ou atletas se preparando, se recuperando de uma lesão, né, numa banheira de gelo, né? Existe alguma restrição? Todas as pessoas podem fazer a imersão no gelo? Não. A gente tem quase 4 casos, que é pressão alta descontrolada, problema cardíaco congênito, entendi, esquizofrenia e bipolaridade. Tá, isso é a pessoa que vai fazer a imersão que tem que falar, olha, eu tenho esse problema, tenho é isso. E epilepsia também. Entendi. Deixa bem claro, epilepsia aqui, esquizofrenia e bipolaridade estão meio que juntos. Entendi. Sim, a gente faz uma anamnese antes e esses casos são muito sérios, porque o gelo pode dar o trigger, né? Pode acionar alguma coisa na mente. Gatilho, né? É, exatamente, gatilho. E então é responsabilidade da pessoa, durante a anamnese, ser responsável o suficiente para falar se tem alguma daqueles problemas para ser vetado ou não, né? De entrar no gelo. Quanto tempo fica dentro da banheira de gelo? Então, varia. Quem tá com muito medo, né, no início, a gente sugere 2,5 minutos, que é o mínimo. Mas a gente tem atleta que vai até 10 minutos, assim. Tem uma menina que é uma nadadora, que ela é cega, a Raquel Viel. Ela entra na clínica, ela coloca lá 7 minutos. Ela entra. Gente, se vocês verem essa mulher entrando no gelo, ela entra, não faz nem barulho o gelo. Ela respira super leve e sai como se nada tivesse acontecido dentro da clínica. Ela é Raquel Viel, nadadora paralímpica aqui de Botucatu. Parabéns, Raquel, você é assim, pra mim, a minha inspiração, eu diria. Você falou do tempo mínimo, mas há um tempo máximo também, até por segurança? Não. Não, meu marido, o Henrique, ficou pra testar 30 minutos dentro do gelo, 30 gente. 30 minutos? 30 minutos dentro do gelo. Nossa. Ficou lá. Eu tô vendo a Natália aqui torcendo o nariz. Natália, você não entraria nessa banheira, Natália? Não. É? Você não é discípula da Elsa? Não, nem um pouco. Mas eu acho assim. gosto de frio. Mas entrar no banheiro de gelo. Eu acho assim, muitas vezes é o falta de conhecimento também. Nós estamos vivendo um outono
nos últimos dias com cara de inverno, né? Então isso contribui, né? Sim. Tem gente que não suporta tomar um banho gelado, imagina entrar numa banheira de gelo, né? E isso é normal, porque à primeira vista, pela falta do conhecimento, né? E esse preparo de 20 minutos, sim, né? sim. É fundamental para que você realmente se concentre, esteja preparado e saiba dos benefícios também, né? Com certeza. E esse medo do gelo é o que a gente fala assim, a gente tem o sistema límbico, que é a nossa parte do nosso cérebro que manda a mensagem do medo para o nosso lobo pré-frontal. Quando a gente consegue começar a interpretar esses sinais que a nossa cabeça dá, é esse medo. Nossa, eu jamais entraria nisso. É porque não tem um objetivo. Eu comecei por causa de uma lesão no ombro. Eu fui atrás porque meu marido estava com uma lesão no ombro, eu tinha visto essa técnica na internet. Só que, de duas uma, ou ele entrava na cirurgia ou ele entrava no gelo. Entendi. E eu tinha visto reportagens na televisão que realmente era uma coisa que tirava toda a dor do corpo. Então a gente foi por um motivo. A gente tava com uma lesão muito séria. E eu sou treinadora, eu treino pra caramba. E às vezes eu acabo treinando com as alunas, coisa que eu não deveria, porque eu devia estar descansando e não treinando, só que eu me empolgo um pouco. Entendi. Eu acabo fazendo mais exercício do que eu poderia. E o gelo foi minha salvação, gente, porque hoje eu consigo fazer essas brincadeiras com as alunas, depois eu entro no gelo e tiro esse cansaço. Entendi. Entendeu? Então eu já não tenho aquela dor por excesso de esforço, como eu tinha antes. Pessoas que de repente têm aquela dor crônica, eu tenho dor no meu joelho, dor nas articulações. Fibromialgia, de repente. E de repente, qual o efeito para essas pessoas depois da imersão no gelo? Eu tenho uma aluna de 81 anos. 81. Ela teve uma lesão trimaleolar no tornozelo e ela sofria muito com essas dores, por mais que o tornozelo tinha cicatrizado, mas ela ficou com placa, com pino. E ela carregava essa dor e toda vez aquela coisa, né? Vai esfriar, o tornozelo dói. E ela começou semanalmente, 2 vezes por semana, a entrar. E ela entra até o joelho, porque a dor era no tornozelo. Entendi. 81 anos, gente. A dor desapareceu. Hoje ela termina a aula e fala assim: tô indo entrar no gelo, tá, Lud? Eu até esqueço que ela vai entrar no gelo. Tô entrando no gelo, tá, Lud? E ela vai lá com as perninhas, coloca as panturrilhas, adora. E assim, o que a gente percebe da imersão, gente, toda vez que alguém tá morrendo de medo e entra, fala assim: nossa, é muito mais fácil do que eu imaginava. Entendi. A imaginação do que te previne de uma sensação maravilhosa. Porque a gente não teve ninguém assim. Não, tem um ou outro que entra e detesta. Não vou ser mentir aqui ao vivo. Mas assim, 99% das pessoas adoram. E assim, na hora que sai, fala: nossa, que experiência incrível. Entendi. É a coisa que a gente mais ouve. Você recebe alguma pessoa que por recomendação médica procurou vocês? Os médicos morrem de medo de indicar o gelo, por falta de conhecimento. A gente vê aqui em Botucatu, a hora que fala do gelo, torceu o nariz, sabe? Assim, tipo, será? Então, assim, não. As pessoas têm medo, porque é uma técnica muito nova, que foi lançada mesmo em Hoffman em 2014, com a respiração, imersão no gelo. Só que assim, gente, é muito fácil, é muito barato. Aonde começou essa técnica? É muito eficiente. Aonde começou essa técnica? Na Holanda. Na Holanda há quanto tempo? Na verdade, é o Wim Hof que criou, né, a respiração e a entrada no gelo. Entrar no gelo é milenar, que nem o yoga, né? Todo mundo sabe dos benefícios da água gelada. Senão não teria, né, as cachoeiras não teriam tanta procura, né? Popularidade, E o método Wim Hof, ele foi avaliado e classificado mesmo com estudos científicos em 2014. Os efeitos dele para a saúde, os benefícios todos desse que eu falei, de depressão, cura de trauma, ansiedade. Ele foi reescrito em artigo científico mesmo. Entendi. Os benefícios dele. Entendi. Isso independe, então, repetindo a pergunta, independe de idade? Não. Todo mundo. Crianças, inclusive? Na Finlândia, na Rússia, a galera coloca as crianças na água gelada de bebê, né? É verdade.
Pra você ir ganhando essa resistência. E o corpo vai se adaptando, gente. Hoje eu entro no gelo, 3 minutos saio, não saio tremendo. Sabe assim? Você vai sentir frio depois de uns 5, 6 minutos. Mas a hora que você sai, você tá normal. Você se seca, põe roupa. Vida normal, vida que segue. Mas a minha dúvida é, não há uma contração meio que involuntária até do corpo quando entra, principalmente quando atinge a coluna, normalmente uma água gelada no chuveiro, a gente dá, a hora que atinge a coluna ali, barriga, abdômen, a gente dá uma encolhida, uma contração até involuntária. Isso não acontece? Ou espasmo, né? Não, na verdade há um relaxamento, porque como você vai controlar a sua respiração e através do controle da respiração, você vai dar o comando pro corpo relaxar. É lógico que a hora que você entra, você vai querer levantar os ombros. Só que você fala, baixa. Em 1 minuto lá dentro, seu corpo inteiro relaxou. É uma coisa mágica, gente. Assim, é muito difícil de explicar para quem nunca viveu. Entendeu? Porque a imaginação não nos permite chegar no benefício e na realidade que é a imersão. Porque a gente imagina. E você nunca viveu aquilo. E se você imagina e você não tem conhecimento suficiente para imaginar, você imagina errado. Né? Guardadas as proporções. De repente você vai na praia, vai dar um mergulho, de repente fala, não vai não, que a água tá gelada. Mas a partir do momento que você entra, esse gelo da água, ele desaparece quase que automaticamente. É mais ou menos guardadas as proporções de temperatura. Boas proporções de temperatura. É mais ou menos isso? É mais rápido até. Porque eu falo, quanto mais gelo, que nem essa figura atrás de vocês agora, quanto mais gelo, melhor. Quanto mais gelada a água, mais rápido é essa sensação de nivelar. Entendeu? Então, se a água tá tipo a 7, 8 graus, você vai demorar, sei lá, 1 minuto e meio pra ter essa sensação. Entendi. Se a água tá a 0, né, 0 graus, em 40 segundos você relaxou. Você não sente mais nada. A Ana Paula tá perguntando, bom dia, né, tudo bem? E não tem perigo de hipotermia? Bom dia, Ana Paula. Não tem. Teria problema de hipotermia se você passa muito tempo lá dentro. Tem gente que não consegue controlar a respiração logo no começo e já começa a tremer na hora. Essa pessoa a gente já tira. E assim, é 1% que acontece isso. 99% consegue controlar a respiração e não ter esse problema da hipotermia. E assim, guardar as devidas proporções, você sai do gelo e você vai o quê? Se agasalhar. Você vai pôr um tênis, um moletom, um casaco e vai fazer os exercícios para aquecer. Então, sua musculatura vai reaquecer seu corpo. Não é que você vai sair do gelo e vai ficar exposto a 0 graus, né? Na neve. E as pessoas que fazem essa imersão, elas são acompanhadas diretamente ali por você? Vocês ficam acompanhando para ver se não tem nenhum problema? Como é que funciona? Sim. A gente faz todo acompanhamento. A primeira sessão, a gente faz a respiração guiada, a gente acompanha a pessoa na imersão, a gente acompanha a pessoa no aquecimento. Hoje eu proíbo, às vezes as pessoas falam assim, aqueci, vou embora. Eu falo, não vai, deixa eu ver como que você tá. Porque eu já teve caso de deixar a pessoa embora, ela falar que tá aquecida e depois não conseguir aquecer o corpo porque não fez o aquecimento devido, sabe? Assim, colocou uma roupa e tô indo. Tava com pressa. E daí ficou com frio, mas não sei quanto tempo. E isso já aconteceu. Então hoje eu espero, seguro a pele da pessoa, vejo se ela aqueceu mesmo, daí eu deixo ela embora. Quer dizer, saiu da imersão, o que ela toma um banho quente? Não, nada disso? Não, exercício. Exercício. A gente tem o Hahu, que é um exercício ensinado pelo Wim Hof. E se a pessoa não tem paciência pra fazer o Hahu, eu jogo na esteira. Sabe assim? Sobe na esteira. Fica aí 10 minutos andando na esteira. Não é correndo, é andando, tá, gente? 10 minutos andando na esteira. Até para aquecimento ser devagar, né? Pra não correr um choque térmico. Não, você não tem como aquecer o corpo rápido. Ele vai aquecer na velocidade que ele consegue, entendeu? E isso é devido à sua massa muscular de produzir calor. Porque a hora que você se movimenta, seu músculo aquece, automaticamente aquece o sistema todo. Entendeu? Então isso é a força que você tem. Mas é isso, agora eu seguro o povo lá dentro. Quer dizer, saiu da imersão, saiu da banheira, se enxuga, bota a roupa rapidinho e vamos exercitar. Isso aí. É isso? É, isso aí. Quanto tempo, Ludmila, do exercício? 10 minutos. 10 minutos é o suficiente? Pra voltar. Ou de pessoa, varia de pessoa para pessoa? Vai depender também do clima. Durante o verão, gente, a gente sai da banheira e não precisa fazer nada. Sabe aquele verão que nós tivemos esse ano? Ninguém precisava fazer nada, era só pôr roupa e sair que o corpo esquentava. Agora, nesse inverno, sim. Mas que nem a gente tem o pessoal que frequenta lá, eu nem vejo entrar, não vejo sair.
Entendeu? Então vai muito de pessoa para pessoa e o quanto você tá acostumado com aquilo. Porque tem pessoas que. Tem aluna minha que gosta de ficar sentindo lá, fica tremendo. Porque essa tremedeira também gasta muita energia, né? Você tem que lembrar que você tá acelerando o seu metabolismo. É melhor do que até ficar na esteira, ficar tremendo, gente. Nossa. A Sônia tá falando aqui, ó. Ela falou: bom dia a todos. Eu confesso que não tomo banho com água fria, porque a sensação é que me falta o ar, acelera os batimentos. Eu creio que eu seria esse 1% de não conseguir entrar na banheira com gelo. Parabéns a quem consegue, tô adorando a entrevista. Bom dia, Sônia. O banho é completamente diferente da experiência da banheira, justamente porque o banho tem a coisa das gotículas, entendeu? Então você não molha o corpo como um todo. É verdade. A importância da banheira é que não vai ter um espaço do seu corpo que vai sentir o ar. Todo ele vai estar dentro do gelo. Então, essa sensação de você neutralizar é mais rápido. E banho é uma coisa para ser prazerosa. A gente já está associado banho a prazer. A técnica do gelo é uma técnica de autoconhecimento, de você controlar a sua mente, controlar a sua respiração. Então tem propósitos diferentes. Então pode vir, Sônia, aqui, se você tiver a fim de entrar, a gente consegue fazer a mente se acalmar e gostar do gelo. Eu fico imaginando um amigo que a gente entrevistou há uns 10 dias atrás, ele numa banheira de gelo, que é o Júnior Colense, gente. Né? Ele que inclusive que ele indicou a Ludmilla, né, para essa entrevista aqui com a gente, né? O Júnior Colense, ele entra na banheira de gelo? Grande Júnior, um abraço. Espero que você esteja ouvindo a gente. Tá ouvindo, todo dia. Ai, Ju é uma figura, gente. Então, o Júnior, todo mundo sabe que ele é advogado, né? Pilhado, e com aquela vida de fórum, ele descobriu no gelo um escape mental. E assim, ele também tem uma dor na lombar, então ele adora. E ele gosta de chegar lá, colocar música, conversando. Ele entra na banheira, coloca música alta e entra e não para um minuto. Não para de falar, né? Que coisa impressionante. Ele é uma figura, Ju. Olha só, a gente tem mais uma mensagem aqui. Abraço para Ludmilla, Adriana da Abade. Vamos fazer uma pesquisa com a Lila envolvendo o gelo e o controle da glicemia. Eu vou aproveitar esse gancho aqui para perguntar, até me colocando como uma possível candidata, quem tem problemas respiratórios, asma, por exemplo, que já tem dificuldade de controlar a respiração. Como é que funcionaria a imersão no gelo para uma pessoa assim? A gente começa sem o gelo. Você vai começar só sendo exposta à água gelada. Primeiro a gente faz a respiração, né? Você vai entender o método da respiração. E a banheira, no começo, não vai ser muito gelada. A gente coloca a 8, 7 graus. Então. Não é muito gelado. Não é muito gelado, não. Normalmente, qual é a temperatura? Menos o quê? É 0 grau. 0 graus. 1 grau, 0 graus. Tá. Então 7 tá legalzinho. Tá bom. É que a gente tira o gelo. Vamos falar assim, tira o gelo, porque o gelo, além de tudo, ele assusta, né? Você olha pro gelo, a sua mente já fala: meu, o que você vai fazer aí dentro? Entendeu? Você já recebe vários sinais. Então, quando não tem gelo, a probabilidade de você conseguir é maior. Tá. E é lógico que você não vai quando você tá em crise, porque a asma é o problema da crise, né? Se você estiver bem, você tá bem, entendeu? E pode melhorar, porque o gelo, ele melhora o seu sistema imunológico como um todo. Melhora o intestino, melhora a digestão e automaticamente melhora o sistema imunológico. Então é excelente pra respiração, pra tudo. Quando você vai tomar uma vacina, por exemplo, já aconteceu comigo, né? Eu saí da clínica e tal, eles te dão ali um sachêzinho com gelo, né, para amenizar a dor, inclusive, né? E já é envolto nesse sachê para evitar que o gelo queime a sua pele. Sim. Nesse caso de queimar a pele, não existe nenhuma possibilidade. Não, porque a gente tem a água, né? A água junto, né? E a água não deixa o gelo ficar na temperatura do 0. Entendi. Entendeu? A gente não tá. O problema do gelo que vai queimar a pele é quando ele tá a 0 graus. 0 grau. A água não fica 0, porque se é água já tá mais acima de 0. Entendi. Então não tem problema nenhum, nunca tivemos problema de queimadura. A gente tem problema com pessoas que têm intolerância a gelo. Tem algumas peles que respondem ao contato com o gelado. E daí você vê umas manchas, depois que a pessoa sai, até 24 horas, umas manchas na pele. E é tratado com corticoide. E continua fazendo mesmo assim? Não, né? Não, daí é recomendado entrar com uma lycra, pra não entrar com contato na pele. Porque o problema é a pele direto no gelo. Então entra com uma lycra, daí pode fazer o método, não tem problema. Entendi.
Entendi. Interessante, né, gente? Olha. Loucura. Nós trouxemos a Ludmila aqui, né? Não, por indicação, uma coisa curiosa, né? Por indicação do Júnior Colenso, inclusive, justamente por ser teoricamente, uma novidade. Muita gente tá sabendo de que existe aqui em Botucatu agora, né? Mas existe no mundo há muito tempo. Sim, nossa. E com a mesma história, né? De repente você fala assim, eu quero ser um ciclista, mas eu não sei andar de bicicleta. Você vai aprender. Se você não tiver aptidão, não tiver medo de andar, você não vai ser um ciclista. Sim, né? sim. Se você vai fazer a imersão no gelo, você vai se certificar. As restrições que você tem, como a Ludmila já falou aqui, né? Que a maioria dos médicos não recomenda justamente pode ter algum efeito colateral se você não se conhecer. Enfim, conheça-se primeiro, né? Sim. Tem um objetivo, né, gente? Por que eu quero fazer isso? Qual é o objetivo? Não precisa fazer porque é moda. Porque agora virou moda, né? Tudo, né? Tudo é moda. Mas assim, é uma técnica sensacional para eliminar cansaço, eliminar ansiedade. Ele traz uma paz de espírito. Aquilo que eu falei, é um ano de yoga em 3 minutos de banheira. Sabe, assim, ele te traz aquela plenitude interna, assim, ó, que é muito difícil explicar para quem nunca sentiu. Entendi. Essa temperatura baixa faz com que os alunos falem, hoje eu não vou. Ou não tem nada a ver? Com certeza. É mesmo? Pessoal, hoje tá muito frio. O pessoal do Sete Gelo é que fornece gelo pra gente, né? Abraço pra galera do Sete Gelo. A gente manda a nota. Então, faz 2 semanas que eles nos entregam gelo, porque a banheira não derrete. 2, não aparece. Tem 2 pessoas indo comigo. Então são 3 que estão frequentando a banheira só. E assim, entra 3 minutos, o gelo não derrete, gente. Então, a próxima encomenda vai ser só semana que vem que eu tô pedindo. Quer dizer, a temperatura faz com que você economize, inclusive. Economiza, o gelo derrete, né? Entendi. Então tem isso também, o fato de ter uma pessoa dentro da banheira faz o gelo derreter mais rápido também. Sim. E você precisa manter a temperatura, é muito mais difícil, né, também. Sim, com certeza, porque o corpo, né, ele entra a 36 graus na banheira. Sim. Então, o nosso corpo, na verdade, que tá derretendo gelo, né? Gente, que interessante. Ludmila, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para falar a respeito dessa técnica que existe também aqui em Botucatu. A Ludmila é personal e também é professora de yoga e tem também na sua empresa essa imersão no gelo. Muito legal, muito obrigado pela sua... Qual que é o endereço, no caso, o pessoal que tiver mais dúvida, no Instagram vocês têm uma página, é isso? Temos. Qual é a página? Questa Ice Club, Questa Ice _Club. E nós ficamos no Jardim Paraíso, em frente ao Supermercado Central. Entendi. Mais uma nota aí, gente. Mais uma nota aí. Que eu vou enviar depois pro Central. Muito obrigado, gente. Bom dia a todos. Bom dia, muito obrigado, Ludmila. Você ouviu Primeiro Jornal Previr FM.